você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais um bate-papo da nossa terceira temporada aqui no Relação Cêntrica e recebendo um convidado super especial, meu colega de ICOS, meu colega de mestrado Ningá, doutor Eduardo Rira. Seja muito bem-vindo, Eduardo. E aí, Renzo, como é que tá, cara? Tudo certo? Tudo jóia, cara. E você? Tudo em ordem. Cara, muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, queria agradecer a nossa parceria de mestrado, de especialização e como a gente brinca lá no mestrado, né? Agora, finalmente, fui convidado para dar uma entrevista no Relação Cêntrica, né? Me sinto, fico orgulhoso, me sinto privilegiado de estar podendo contribuir um pouquinho aqui. Caramba, a honra é toda nossa. A gente está namorando já faz tempo, já esse bate-papo aqui com o Eduardo. Pô, vamos fazer, vamos combinar, a gente se encontra lá no mestrado ou dando aula lá em Joinville e, pô, vamos marcar. Mas, cara, se você não conhece o Eduardo, é o seguinte, é difícil você achar o Eduardo parado no lugar. Porque a pergunta mais difícil que você pode fazer para o Eduardo é: Eduardo, fala para o pessoal aonde você mora. Novamente, né? Tu já sabe, né? Tu fosse na ferida. Onde que eu moro? Não sei, cara. Não sei responder essa pergunta. Eu sempre devolvo com essa pergunta com a seguinte: o que é morar? Defina morar. O que é morar para ti? Pois é, cara. Geralmente a gente. Pô, o Eduardo, cara, é difícil de explicar porque assim ele atende praticamente em todas as cidades de Santa Catarina. Então, se você pegar ali de Joinville para baixo, sentido Florianópolis, ali você vai passando em todas as cidades ali. O Eduardo presta atendimento, o maior promotor do sorriso catarinense, está aqui com vocês hoje, doutor Eduardo Rira. Que legal, cara, que legal receber você aqui, conseguimos um tempinho para bater um papo. E hoje nós vamos falar de fotografia, né, Edu? Exatamente, né? Desde que tu me convidou, né? Falar assim, Eduardo, vamos conversar lá com a gente. Eu perguntar, tá, mas fala sobre o quê? Sempre deixar assim aberto, né? O que tu quiser conversar com a gente está à disposição. E eu não podia não falar de fotografia, né? A fotografia foi o que eu falo que... Acho que o primeiro assunto que eu comecei a querer dar aula foi fotografia. O meu irmão fala um negócio, meu irmão também é dentista, né? Aproveitando já, ele é meu sócio aqui na nossa clínica em Pomerode, nosso consultório em Pomerode. Gustavo Rira, um abraço para o Gustavão aí. Ele um dia ele falou, ele fez acho que uma postagem no Instagram, ele falou assim, eu não dou aula, eu falo sobre assuntos que eu gosto. E eu ia nessa linha, eu falava de assuntos que eu gostava, e o assunto que eu mais gostava de falar era fotografia. Então, acho que a primeira vez que eu dei uma aula de fotografia deve ter sido lá em 2014, por ali, e nem pensava em fazer mestrado, não dava aula em especialização, mas dei algumas palestras, fui convidado a algumas turmas de especialização, sempre para falar de fotografia. Então, é uma das minhas grandes paixões, digamos assim, dentro da odontologia é a fotografia. Né? Eu falo, né? Hoje meu kit de clínico de avaliação é a câmera. Então, a primeira coisa que eu faço do paciente é foto, né? Tento fotografar toda a consulta. Se eu pudesse levar minha câmera para todos os consultórios, como tu falou, eu levaria, né? Só que, obviamente, a gente acaba ficando um pouco limitado nesse transporte, mas espero que eu consiga contribuir e despertar a paixão que eu tenho pela fotografia em pelo menos alguns ouvintes, aí eu já fico feliz da vida. Sem dúvida é um tema importante. E você que está nos escutando pelo Spotify, seja muito bem-vindo, né? Você que nos escuta, ou você que nos assiste aqui pelo YouTube. Você que está só nos escutando, o Eduardo, nós vamos falar sobre fotografia. Então, você imagina que o cara não vai mostrar aqui para gente de foto, de slides, enfim. E você que não vai conseguir ver agora, você que está escutando agora, dá um pulinho depois no nosso canal no YouTube ou no nosso canal do Telegram. E aí você vai ter acesso a todas as fotos e todos os slides que o Eduardo compartilhar, tá bom? E é um tema muito legal, né, Eduardo? Porque, assim, fotografia, cara, a gente precisa no dia a dia do nosso consultório, da nossa clínica, né, cara? Além do nosso lazer, lógico, né? Que tudo que você vai, onde você tira foto, você mostra. Hoje em dia, com as redes sociais, ainda então, que você posta tudo que... Tem gente que posta o cotidiano, o dia a dia, né? Isso é um tema, assim, muito em alta e principalmente na nossa profissão, né? Não, com certeza. Renzo, para te ter ideia, eu estou dando esse curso de fotografia na faculdade. Eu sou professor da graduação da Unisociesc, que é uma faculdade aqui em Santa Catarina, que tem algumas unidades em algumas cidades, né? E esse curso, ele é dado EAD, né? Ele é online, é um curso de extensão que eu dou para todo o Brasil. Então, qualquer aluno pode se matricular. Só que tem um limite de vagas, né? E quando eu abri o curso, eu pensei, sei lá, vai se matricular 50 alunos, no máximo. Teve 300 alunos matriculados, Renzo. 300 Caramba, alunos, que para te ver legal, como as cara. pessoas
querem aprender, querem ter interesse, querem ir atrás, e é um assunto que está super em alta, né? E eu sempre falo assim, em tudo, na verdade, na minha vida, eu sempre quero aprender. Então, estou toda hora estudando, toda hora indo atrás, eu não me considero o cara que mais entende fotografia, até porque eu não entendo tanto assim, comparado a grandes nomes que a gente tem. Eu até já aproveito, já deixo como dica, sigam, se você gosta de fotografia, sigam dentistas que fotografam, para aprender, para ver como faz. Vários têm Instagram com um monte de dica, canal no YouTube, curso online. Então, assim, quem quer consegue aprender hoje muito fácil, até no meio digital. Muito legal, cara, muito legal. E que legal, parabéns, hein, pelo sucesso do curso aí. Depois o Eduardo deixa aí um link ou algum endereço aí para quem tiver interessado também acessar e entrar em contato com o Eduardo aí para fazer o curso com o Eduardo. Cara, o que você preparou para a gente aí? Então, Renzo, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Tá bom, beleza. E o meu primeiro slide, eu já digo para ti, meu primeiro slide... Tá vendo minha tela? Tá, né, Renzo? Tô vendo sua tela. Meu primeiro slide, que é uma foto de apresentação, né? Como hoje a gente vai falar de fotografia, né? Meu primeiro slide é o que tu acabou de falar. Eu trouxe o mapa de Santa Catarina e as cidades que eu trabalho e que eu atendo e que eu moro, e, enfim. Para quem não conhece, Santa Catarina, eu sou natural de Florianópolis, que é a capital do estado. Hoje, meu consultório é em Pomerode, que é uma cidade mais no interior. E eu atendo tanto em Blumenau quanto em Jaraguá do Sul, e também a gente dá aula em Joinville, né, que é uma cidade mais ao norte. E por que eu trouxe esse slide? Para mostrar que vocês, Renzo, tu me acompanha nessas estradas aí, né? Eu sou um ouvinte do Relação Cêntrica, né? Eu não vejo o canal do Telegram, eu escuto muito podcast, todos os podcasts que tu possa imaginar, eu escuto, porque eu estou o tempo inteiro na estrada, e o Relação Cêntrica é um deles. E eu fiquei pensando, né? Imagina quando eu der uma entrevista, que a minha aula é sobre fotografia expositiva, porque eu trabalho muito com PowerPoint, eu fico pensando nos ouvintes que vão estar escutando pelo Spotify. Então, eu vou até tentar fazer esse exercício de toda hora estar ilustrando, não ilustrando, né? Falando o que tem na tela, mas, como tu disse, para aproveitar 100% que a gente vai conversar hoje, o ideal é ver em vídeo isso. Pô, que legal, cara. Obrigado. Me sinto honrado aqui pela sua audiência, né? E, ó, o cara só trabalha com, olha só, Pomerode, para quem não conhece, é a cidade mais alemã fora da Alemanha, é isso ou não? Tô certo ou não? Exatamente, é a cidade mais alemã do Brasil, né? Tem a Osterfest, que é a festa da Páscoa aqui, que recebe milhares de turistas. Tem o Festival Gastronômico, é uma cidade super turística, está super em alta. Recomendo, vale muito a pena visitar, né? Para quem gosta de cerveja, aí tem a Rota da Cerveja, que pega Pomerode e Blumenau, aí é fantástico. Exato, olha lá, o Blumenau, ele está na festa da cerveja, quer dizer, a Oktoberfest marcando presença também. Florianópolis, a Ilha da Magia, não vamos nem falar nada disso, né? Quer dizer, ele escolheu mal para trabalhar ali, o Eduardo, né? Tá mal de lugar para trabalhar, tá sem lugar para trabalhar. É isso aí. Renzo, antes feita essa introdução, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Com certeza a grande maioria não me conhece, né? Fora os nossos amigos que estão escutando aí. Eu sou de Florianópolis, então já peço desculpa pela velocidade na fala. Eu sei que eu falo muito rápido, eu me empolgo, ainda mais com o assunto que eu gosto de falar. Então, volta e meia aí. Eu não tentem escutar o áudio em vezes 2, não adianta. O meu áudio tem que ser vezes 1, não dá para escutar em vezes 2. Eu sou de Floripa, como eu falei, nasci lá. Tenho 34 anos aí, fiz faculdade lá na Federal. Sou especialista em ortodontia, fiz uma especialização lá no Paraná, né, na Federal do Paraná. E hoje, atualmente, faço mestrado com o pessoal lá da Uningá. Também sou professor de especialização ali no ICOS e de graduação na Unisociesc. Mas, como eu disse, minha grande paixão, além da orto, é a fotografia, que é o tema que a gente vai falar hoje. Aproveito também, Renzo, para deixar os meus contatos. Eu até vou utilizar o que o teu último entrevistado que eu escutei, o Marcelo Valério, né? Falou sobre a classe 2. Ele falou uma coisa que eu achei super, super interessante. Eu aproveito para replicar. Se qualquer dúvida, eu falo isso para meus alunos na graduação, falo, me mandem mensagem no Instagram, não tem problema nenhum. Uma dúvida que tiver, professor, eu quero comprar essa câmera, o que tu acha? Pode mandar. Eu vou, dentro da minha alçada, o que eu puder responder, eu vou responder. Eu respondo quase todo mundo, às vezes demora um pouquinho para responder. O Renzo sabe que às vezes dá uma ignorada, principalmente no WhatsApp, mas no Instagram, assim que eu tiver um tempinho, eu vou parar e vou responder. E não é incômodo nenhum. Se algum aluno vem conversar com a gente, ele falou isso, eu reforço, a gente se sente orgulhoso. Pô, um aluno vem tirar dúvida com a gente fica feliz. É sinal de que o nosso trabalho está sendo bem feito.
É verdade. Aí o Eduardo está mostrando aqui o e-mail dele, o eduardo@gmail.com, e o Instagram do Eduardo é o @eduohira. Sigam lá o doutor Edu Ohira. Isso aí. É isso aí. E para começar um pouco, deixa eu contar como é que eu entrei na fotografia. Para te ter ideia, Renzo, todo mundo fala, né? Japonês, eu sou de origem oriental, meu pai nasceu no Japão, meu pai veio do Japão quando criança, e todo mundo fala, né? Todo japonês nasceu grudado numa máquina fotográfica e no computador, e eu não fui diferente. Eu, desde criança, tenho um computador em casa, tenho uma máquina fotográfica, sempre gostei de fazer foto, de viajar e tentar fotografar tudo. Era algo que eu gostava. E quando me formei em 2010, a gente comprou uma câmera para o consultório, sem nem saber mexer. A gente comprou uma câmera e eu comecei a mexer na câmera e comecei a criar gosto. Pensei, pô, eu vou aproveitar o máximo dela, vou aprender como é que usa. E fui para a internet, né? Tudo hoje, na época já encontrava, e hoje muito mais, né? O material da internet é vasto. Eu fui atrás, fui aprendendo, fui lendo, fui pesquisando, fui configurando, fui tirando dicas eu tenho um amigo fotógrafo, até deixo um abraço para ele, eu sei que ele não vai escutar, mas sempre que eu falo de fotografia, eu falo o nome dele, que é o Léo Freitas, é um fotógrafo. Ele que vendeu a primeira câmera para a gente, e achei que eu já tinha dominado grande parte da fotografia básica e me faltavam algo mais. Faltava assim, pô, eu preciso ir para odontologia e eu não estou ainda fazendo fotos legais. E eu fui conversar com o Léo, que é esse meu amigo fotógrafo, o que ele achava. E eu comentei, Léo, estou pensando em fazer um curso de fotografia para dentista, só que o problema é que é muito caro, né? Na época eu era recém-formado, grana um pouco curta, e era um curso relativamente caro. E ele falou a seguinte frase para mim: Eduardo, em vez de fazer um curso de fotografia para dentista, por que não faz um curso para fotógrafo? Tem vários cursos para fotógrafo, tu vai aprender muito mais e tu vai conseguir levar os conceitos para odontologia, que foi o que eu fiz. Fiz esse curso lá em Floripa, junto com o Thiago, que esse que está na foto aqui, que ele também é dentista, arrastei ele junto e falei assim, vou fazer, vamos comigo. Ele também gosta bastante. Eu falo que esse cara tem muito mais o dom da fotografia, tá? Ele é muito criativo, sempre gostou muito. Eu falo que eu sou mais técnico, não que eu decore, mas eu entenda os conceitos e boto em prática. Ele literalmente vai no dom, ele acha fácil o enquadramento, a configuração, é um talento bem natural. Arrastei ele junto comigo, então grande parte dos trabalhos vão ver aí, principalmente fora odontologia, ele está participando. E a gente fez um curso de 6 meses de fotografia avançada lá em Floripa, que paguei muito barato, né? Paguei, na época, era 1/4 do valor do curso de fotografia para dentista, que era um curso de 2 dias, e com certeza aprendi muito, né? A partir dali fui fazer alguns ensaios para amigos, né? Então fiz um ensaio de newborn, que é de recém-nascido, de um filho do aí dentista, os amigos começam a aproveitar, né? Aí fala, opa, você fez o curso, cara, pô, tem batizado do meu filho aqui. Foi exatamente isso, tá, Renzo? Esse menino é o Eduardo, é o Dudu. Hoje ele nasceu em 2017, hoje já trocou o primeiro dente de leite dele, né? Com certeza. Os pais dele é o Marcelo. Marcelo é colega nosso de faculdade. Marcelo, ele fez faculdade com a gente. E antes de gravar a entrevista, eu mandei para ele, Marcelo, vou botar a foto do Dudu na entrevista. Posso? Dele? Pode, tá liberado, né? Foi o nosso primeiro ensaio de recém-nascido, um ensaio que eu gosto bastante também, junto com o Thiago fez o ensaio, eu e ele fizemos junto. Com o quê? Com uma câmera, Renzo, com uma câmera simples, tá? Uma câmera que a gente chama uma câmera de entrada com uma lente básica. E a gente consegue fotos já bem legais, tá? Depois fiz ensaios... sem todo aquele arsenal que você tem, porque você não sabe, mas o Eduardo tem um arsenal de guarda-chuvinha, flash, não sei o quê. Todos aqueles apetrechos que você vê o pessoal em grandes produções lá, o Eduardo tem tudo isso. Ele está mostrando umas fotos que ele fez aqui do filho do amigo dele, muito bonitas, e eu estou perguntando se ele só usou a câmera mesmo, porque se não usou a estrutura toda. Exatamente, Renzo. Isso aí a gente só tinha 2 câmeras, na verdade, né? Porque o Thiago tinha dele, eu tinha a minha. E a gente comprou, tipo um abajur, tá? Uma luz que a gente criou, né? Porque também não investimos em equipamento, para melhorar uma foto ou outra. Fizemos um ensaio de gestante da esposa do meu irmão, né? Da minha filhada, que é a Marcelinha, que nasceu. Então, esse aqui é o meu irmão e a esposa dele. A gente fazendo um ensaio de gestante dela. Aí minha mãe tem uma pousada, até se um dia alguém quiser ir para Itapirubá, que é uma praia no sul de Santa Catarina, procura lá, pousada Arco-Íris. Tá? Pousada Arco-Íris.
fiz as fotos da pousada dela para poder botar no Airbnb. Diz legal, ela que as locações subiram muito depois das fotos. Que legal, cara. Outro abuso de amizade, um amigo meu tinha um restaurante, pediu fazer as fotos do cardápio para o iFood. Outro que disse que depois das fotos as vendas explodiram. Que show de bola, hein, cara? Esse aqui também pediu autorização para usar o brinco. Um amigo meu que fez uma startup. E agora, esse ano, a startup mudou de nome, né? Agora é outro nome. Eles estavam no Primo Rico, naquele programa tipo Shark Tank do Primo Rico. Recebeu uma aposta dele. Eu falei, eu quero uma parte dessa empresa. Quero uma fatia aí, quero um... Caramba, que legal, cara. Algumas fotos de consultórios odontológicos que a gente foi fotografando, né? O consultório que eu trabalhava, pedia, pô, Eduardo, faz as fotos. Beleza, tô pra ser paciente, a gente dá um jeito, né? O meu cunhado tem um prédio, né? Faz construção civil, pediu pra fazer a foto decorada. Então, assim, tem alguns trabalhos, até o meu Save the Date, Renz, olha aí. Save the Date do meu casamento. Isso, hein? Romântico ali, a versão romântica do Dr. Eduardo Rida. Que isso, hein? Mais uma clínica. E aí a gente foi trabalhando. Há um amigo que pediu foto para o Instagram, dentista. Os nossos alinhadores que a gente trabalha, né? A gente tem uma empresa de alinhadores e que a gente faz os alinhadores em office. A gente fez as fotos de divulgação do produto. E o nosso grande último trabalho, Renzo, não botei a tua foto, botei a minha, mas tá aí. Show a foto de divulgação. Olha só, equipe. Cara. Muito bom. E aí o Eduardo levou todo o arsenal que ele tem lá, rapaz, e deixou profissional a coisa, viu? E, como eu digo, né, a fotografia é paixão. E aí, essa minha super afilhada, filha do Gustavo, hoje ela já está com 5 aninhos, vocês vão ver muito ela na aula de hoje. E eu brinco, né, essa é a nossa primeira câmera, essa que está com ela. Foi a primeira câmera de 2010, que é dela, hoje é dela, a gente fala que é dela, que o Gustavo deixa com ela, e ela já sabe fotografar, já segura, tá toda hora fotografando. Já está sendo treinada, já. E é gosto, né, Renzo? É prática, é treino, o que é tudo na vida. Tudo na vida é treino e dedicação, tá? Então, a primeira dica que eu posso deixar para vocês, para quem quer entrar no mundo da fotografia, treinem, estudem, que eu tenho certeza vão fazer boas fotos. Certo? Então, assim, Renzo, o que eu preparei para hoje, né? Esse aqui é o esqueleto da minha aula, né? Como eu te disse, esse é um curso que eu dou... esse curso eu dou em 16 horas, às vezes eu dou em 8 horas, dependendo de onde eu estou falando, tá? Que a gente vai tentar, obviamente, não resumir, né? Mas eu vou falar sobre alguns assuntos importantes nesses próximos 40 minutos, tá? O que eu acho mais importante dentro da fotografia que eu queria passar para vocês? Primeiro, por que aprender sobre fotografia, né? É aqui que eu quero tentar conquistar alguém para o mundo da fotografia. Para quem caiu aqui de paraquedas, vou assistir mais um Relação Cêntrica. Eduardo, me convence. Por que eu devo fotografar? Então, eu queria discutir um pouco nesse nosso primeiro bloco aqui, ó. Por que a gente deve fotografar, tá? Renzo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que eu sou entrevistado, mas eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Quantos alunos te mandam mensagem assim, pedindo ajuda em planejamento, que tu recebe umas fotos e não consegue ver nada? Alguns. Não pode citar nomes, mas alguns. A gente tem esse problema, né? Eu tava um dia conversando com um amigo meu também, que a gente às vezes recebe foto de aluno, professor, ajuda aqui nesse caso. E eles mandam a doc que a gente não consegue nem ver a foto lateral, tu não vê nem o canino, né? Não, como é que tu vai falar um planejamento? Exato. Desfocado total, e às vezes é foto da foto que, enfim, não dá para fazer nada. E aí a gente é capaz de se meter num planejamento desse sem a documentação correta, dar um plano de tratamento inadequado e a culpa vai ser, não digo nossa, né? A gente vai ter participação na culpa de um tratamento inadequado por falha de diagnóstico. Vai falar, não, mandei para o Eduardo, mandei para o Renzo lá e eles falaram para fazer isso, baseado na foto que ela mandou, né? Exato. E é uma coisa até que não sei se está acontecendo com você, porque você tira foto bastante dos seus casos, eu sei que você documenta bem seus casos, mas eu estou recebendo muita documentação que eu costumo olhar a documentação antes e fazer um planejamento para na hora que eu chegar na boca do paciente eu saber mais ou menos para onde que eu vou, o que eu vou fazer. E às vezes eu faço esse planejamento baseado nas fotos e na hora que eu ver está completamente diferente na boca do paciente. Eu tenho que refazer tudo de novo, porque não está a mesma coisa da fotografia. E tu diz isso de centro de radiologia, Renzo, ou de... Centro de radiologia, que era para ser bom, né? Que era para ser
Você imagina dos alunos. Então, se o centro de radiologia está ruim, você imagina os nossos alunos. Eu sempre falo, quando eu falo de fotografia, uma coisa que eu preciso, assim, ó, se eu conseguir, como eu te disse, converter um ou dois apaixonados por fotografia, estou feliz da vida. Para os demais que não se apaixonarem e não querem fotografar, eu só vou pedir uma coisa, entender o que é uma boa foto, né? Eu sempre conto a história, a Contraste Radiologia é uma radiologia aqui da região de Santa Catarina, o Renzo conhece, eles têm unidade de Joinville, Blumenau, Jaraguá, enfim. É a radiologia que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de mandar a minha documentação, até porque eu tenho um bom relacionamento também com os donos, né? Mas independente disso, os exames deles são de boa qualidade. E lá no começo, quando eles chegaram em Blumenau, um dia eu recebi uma documentação que a documentação deles sempre foi muito boa, as fotos sempre foram muito boas, né? Eu sempre elogiei muito, eu sempre falo para as meninas lá, que eu conheço algumas, que eu não sei como elas fazem fotos tão boas e sozinhas, né? E num volume grande. E um dia veio uma documentação que estava mais ou menos. Aí eu mandei um áudio pro dono, que é meu amigo, né? Falei, Guilherme, pô, a documentação veio isso, a foto desse jeito. Dei uma xingadinha, né? Aí o Guilherme, não, Eduardo, obrigado pelo feedback, a gente precisa poder melhorar, tal, beleza. Deu uma semana, teve evento da radiologia, e eu fui prestigiar. Aí uma das gerentes lá veio e me chamou de canto. Doutor Eduardo, tudo bem? Olha, quando tiver algum problema com o exame, manda mensagem pra gente, a gente tenta ajustar, tal. E aquilo me ligou, um sinal de assim, que estranho isso, né? E eu, beleza, deixei quieto. Chamei o Guilherme de canto. Guilherme, por que ela veio perguntar pra mim? Então, abriu o teu áudio para todas elas, para elas escutarem. Eu assim, pô, cara, tu mostrou o meu áudio, eu falando mal para todo mundo. Daí ele assim, não, mas isso é importantíssimo, eu preciso desse feedback. Ninguém tá bravo contigo, tá todo mundo feliz, na verdade. Porque a gente sabe onde a gente tem que melhorar. Exato. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Não adianta a gente receber uma documentação ruim e abandonar. Sabe, pô, veio ruim. Liga lá, reclama. Sim. É a função deles. Sim. Então, assim, se eu conseguir pelo menos mostrar o que é uma boa fotografia para que a gente, como dentista, consiga, no mínimo, questionar, no mínimo, reclamar para ter uma fotografia de melhor qualidade, com certeza, para mim, eu já vou considerar um sucesso. Show de bola. Porque senão a gente pode ter fotos como essa, né? Olha lá. Essa é uma foto de uma clínica, eu selecionei essas fotos de uma clínica que eu trabalhava, que é a documentação era essa. Como que a gente vai falar alguma coisa de planejamento? O paciente tem um plano oclusal inclinado, né? Pois é, para quem não está vendo, está só nos ouvindo aí, o Eduardo está mostrando uma foto frontal que parece que tem que parece também inclinada aí o plano oclusal, mas eu acho que é a fotografia que foi tirada meio de lado, né? Exatamente. Ou essa aqui também eu falo, né? É a frontal que está querendo ser oclusal, né? Tava na dúvida, não sei se eu faço frontal ou oclusal. Ele veio de baixo, fez uma oclusal de boca fechada, né? Também não dá para fazer planejamento nenhum. A lateral, essa que eu gosto, Renzo. Essa é a lateral, essa é a lateral direita. É a lateral direita, pô. Olha ali, caramba. Tá vendo que ela tá deslocada pro lado? Essa aqui já tá um pouco mais lateral. Só que aí tem 2 dedos, né? Além da lateral, tem agora os 2 dedos de afastador, né? Então, assim... Exatamente. Isso aí, fotos de documentação de uma clínica que eu trabalhava. A oclusal, olha, que oclusal bonita. Cara, não dá para ver nada, cara. Como que a gente vai fazer um planejamento? Aí tu recebe isso de um aluno, Eduardo, o que eu faço com esses pré-molar aqui? Não consigo nem ver os pré-molar. Agora que tu falou que é pré-molar, que eu vi que qual que é o pré-molar? Tô tentando ver qual que é o pré-molar. Mas calma, tá melhorando a oclusal. Lá. Mas agora tem 2 dedão, mas tá evoluindo. Sim, mas já dá para identificar os dentes, pelo menos. E aí, eu sempre brinco, essa foto aqui é de um amigo meu que trabalhava no consultório, que ele mandou a foto também com o celular, né? Dele, Eduardo, o que tu acha desse Howley? Eu, podia pelo menos recortar a foto. Hoje em dia, no celular, a gente consegue recortar a foto tão simples. Para que mandar o nariz junto, né? Nem tô falando de técnica fotográfica, nada. É só um carinho, um capricho com a foto, recortar ela um pouquinho, né? Então, assim... tudo isso que eu mostrei foram fotos feitas por tanto dentistas como por auxiliares, tá? Numa clínica, como eu te disse, que eu trabalhava. E essa aqui, Renzo, é de uma documentação. Esse é um centro de radiologia, tá? E esse centro de radiologia é daqui da região, né? E meu principal arrependimento foi não ter feito as fotos novamente desse caso, que é um caso lindo, mas para quem não tá vendo, né? Uma classe 3, com apinhamento,
Um tratamento que eu estou documentando do início ao fim. Qual que é o grande problema do caso? A documentação inicial. As fotos. Que eu não fotografei no consultório, só tenho essas fotos, que as fotos estão sem foco, angulação ruim, né? Então, recorte péssimo. O que eu fiz? Obviamente, depois que as fotos foram feitas, liguei no centro de radiologia, reclamei e eles melhoraram bastante, tá? Hoje eu não tenho que reclamar. Hoje é outro centro de radiologia que eu trabalho aqui e tem fotos excelentes. Por quê? Porque um dia eu fui lá e reclamei. Dentro desse assunto, Renzo, para falar sobre mais um grande ortodontista, né? Eu tenho um amigo que é o Leonardo, inclusive ele vai estar no Congresso da Bora agora em junho, que ele tem um curso de revalidação de diploma lá nos Estados Unidos. Ele é ortodontista nos Estados Unidos. Para quem for na Obor, eu recomendo a palestra dele. Excelente, tá? Tá aí o Instagram dele. E um dia ele pediu para eu escrever pro blog dele que ele tinha sobre fotografia. Nem o mesmo papo que a gente está tendo. Então, Eduardo, fala sobre fotografia. O que eu vou falar? E para mim, o grande ponto é esse: a fotografia ortodôntica para a comunicação. A gente, como dentista, a gente troca muita ideia. Principalmente como ortodontista, a gente discute muito caso. Sim. E é fundamental a gente ter uma documentação bem feita para conseguir debater com o colega. Quantas vezes no nosso grupo do mestrado, a gente tem dúvida, ou dos nossos professores de Joinville, pô, tô com esse caso aqui, o que vocês acham? A gente manda, né? Então, a fotografia de comunicação, que eu chamo entre os profissionais, ela é importantíssima. E tem que ser uma foto bem feita. E eu fiz esse artigo para ele, para o Leonardo, e eu fiz essas comparações. Aqui eu peguei 4 equipamentos diferentes, Renzo. Na linha 1 tem um equipamento, na linha 2 outro, na 3 outro e na 4 outra. Nas quatro documentações, que é obviamente o mesmo paciente, tu consegue fazer um planejamento em qualquer uma das 4? Eu estou colocando aqui a tela inteira para todo mundo ver, para todo mundo enxergar aqui as 4 partezinhas que o Eduardo separou, para todo mundo enxergar as fotos bonitas. Tu consegue ver a classe 2 do lado direito em todos, do lado esquerdo, e a classe 1 do lado esquerdo em todos. Sim, né? Conseguimos ver. Dá para te montar um diagnóstico. Sim. E o que tem de diferente nas fotos, Renzo? A última foto aqui, ó, a linha de baixo, é uma câmera profissional, uma lente odontológica, um flash de estúdio. Aqui em cima, na primeira linha, é um celular e ponto. Tá? Então, para nossa comunicação, o equipamento é o menor dos problemas, né? Para eu conseguir mandar uma documentação para ti dar a tua opinião, a tua sugestão de tratamento, o celular é suficiente. É óbvio que se eu aumentar essa tela aqui e jogar na tela, ela já vai ficar pixelada, já vai perder qualidade. É óbvio. Eu não vou apresentar uma foto dessa numa tela de aula. Por quê? Porque ela não foi feita para ver numa tela gigante, ela foi feita para ver no nosso celular. No nosso celular ela está perfeita, tá? Então, eu não vejo diferença nenhuma nas fotografias no sentido de planejamento. Eu consigo planejar em qualquer uma dos 4 equipamentos, certo? Então, essa desculpa de que eu não tenho câmera para fotografar, desculpa, mas ela não existe. Porque hoje em dia, eu tenho certeza que todo mundo tem no mínimo um celular. E hoje os celulares estão muito modernos, né, cara? Hoje os celulares têm funções assim, e às vezes até melhor que algumas câmeras, né? Aquelas mais antigas, então, nem se fala. Não, com certeza. Com certeza. E eu não tenho dúvidas que isso é uma tendência, né? Hoje, com certeza, daqui a alguns anos, os celulares vão ter lentes melhores, modos melhores e cada vez mais vão chegar perto das câmeras. Em quanto tempo isso vai acontecer? A gente não sabe, vai depender da tecnologia, né? Claro que daí, até fazendo um contraponto aqui, que eu sou um pouco crítico de fotografia com celular, tá? Por quê? Porque eu acho que entra por um outro lado de credibilidade também, tá, Renzo? Por exemplo, imagine eu no meu consultório, estou fazendo uma avaliação, chega o paciente, peraí, vou fazer uma foto agora, e vem com o celularzinho. Ou, deixa eu pedir licença, vem com a câmera. Passa um pouco mais de credibilidade, entende? Não tô falando de qualidade de imagem, não tô falando nada disso. Tô falando de postura, talvez seja a palavra que eu estava querendo buscar. Passa uma postura mais profissional, tu fotografar com uma câmera profissional. Afinal de contas, a gente está falando de uma fotografia profissional. Não estou nem falando de fotografia odontológica, falando de uma fotografia no nosso meio de trabalho. Então, minha única crítica em relação ao equipamento, tu fotografar com celular ou câmera, é isso. Só que eu entendo que hoje o valor de uma câmera, de um kit completo, é um valor mais caro, né? Então, a porta de entrada, um início na fotografia ser com celular, não vejo problema algum. Só que é importante a gente querer evoluir, né? E o próximo passo da fotografia é entrar na câmera.
Até estava conversando em off aqui antes da gente começar a gravar, e eu falei para o Eduardo que acho que um dos pontos que a gente tinha que abordar, que até esse ponto de fotografia com a câmera, de você ter o registro das suas fotos, das suas documentações, isso serve até para você fechar um contrato, para você fechar um orçamento, um tratamento no seu consultório, né, Edu? Não, perfeito, Renzo. E aproveito o gancho da tua pergunta para a gente comentar. Eu gosto sempre de introduzir dentro do porquê fotografar. Para mim, os quatro tipos de fotografia que a gente tem, né? Os quatro porquê de eu fotografar. Para mim, o primeiro deles é o fundamental. Para quem não está vendo a tela, a comunicação com o paciente. Para mim, comunicação com o paciente é a coisa mais importante. E quando eu digo comunicação com o paciente, eu falo desde a evolução do caso até a conversão do tratamento, tá? Hoje, como eu te disse, a hora que eu sento com o paciente na cadeira, jogo a foto dele na tela, ele vê a cárie que ele tem, ele vê a maloclusão que ele tem, ele diz, onde é que eu assino que eu quero tratar? Porque até então, às vezes, ele não percebia. Ninguém sabe quanto de classe 2 tem. Ninguém sabe que tem uma classe 2 completa. Quando tu mostra, aí sim ele entende. Então, eu não tenho dúvida, Renzo, que para mim a parte mais importante da fotografia é essa comunicação com o nosso paciente, né? Eu até coloco aqui no slide comunicação com o paciente e laboratório, principalmente para o pessoal que trabalha muito com prótese, né? Como eu não trabalho muito com a parte de prótese, a minha comunicação é mais com o paciente. Outros itens que eu considero também importante dentro da fotografia. Documentação de caso, né? A gente brinca muito no mestrado. Eu entrei no mestrado faz quanto tempo? 2 anos, né? 1 ano, né, Renzo? Mais ou menos. 2 anos. Um ano e pouco. 1 ano e pouco. Como que eu vejo, às vezes, nossos colegas, até tu mesmo, né, Renzo? Não tem tanto caso documentado. Não, eu não assim. tenho. Eu preciso até pegar como que fala, esse costume ou esse hábito de fotografar os meus casos, né? E eu, como agora eu estou fotografando mais, agora eu tô correndo atrás agora. Que bom. Como eu tenho fotografado desde 2013, que eu abri meu consultório, desde 2012 que eu comecei, hoje eu consigo voltar e ter esses casos para apresentar, para montar uma aula, né? Outra coisa que eu acho super válido, falando nessa questão de conversão de tratamento, Renzo. Hoje, quando o paciente entra no meu consultório, eu tenho aí 10 anos de ortodontia. Dificilmente eu não lembro de ter algum caso que eu não tratei. Então, por exemplo, o paciente chegou com uma classe 2 assimétrica, eu tenho um caso parecido, eu lembro lá do Matheus, vou lá, busco o caso do Matheus e mostro, ó, aqui é o Matheus, a mordida era igual à sua, eu tratei desse jeito, aqui o resultado final. Quando o paciente visualiza o resultado do tratamento de uma mordida parecida com a dele, que eu fiz, já posso confiar. Já sei que ele consegue resolver o meu problema, sim, entende? Isso traz uma credibilidade enorme, né? Um dos nossos seminários que a gente fez, eu lembro até o Fabrício falou isso para mim, que eu nem sei se ele lembra que ele falou, mas que me marcou bastante. A gente fez um seminário, se não me engano, de ortopédia, acho que não estava, né, Renzo, nesse de ortopédia. Não, acho que não. Acho que não. E ele comentou alguma coisa do tipo assim, Eduardo, tu apresenta o caso, tu mostrou, tu fez, tu mostrou, era assim e tu resolveu. A partir do momento que tu apresenta o que tu fez, pronto, a gente vai discutir de como fez, se eu faria de um jeito A, se eu faria do jeito B, aí é discussão técnica de cada caso, mas tu mostrar o resultado te traz credibilidade. Sem dúvida. Né? Então, assim, para finalizar essa etapa inicial que eu queria falar de por que fotografar, aquilo que eu te disse, Renzo, hoje eu sento no meu consultório para fazer uma avaliação, a minha câmera e a foto do paciente que eu acabei de tirar na tela. Mostro para ele, explico. Eu tenho certeza que a conversão que eu fecho de tratamento ela é muito grande devido à fotografia, né? Eu consigo ter um acompanhamento, por exemplo, desse meu paciente aqui, uma criança que eu atendo desde lá do começo, que ela deve ter uns 6, 7 anos. Eu tenho tudo documentado, toda a evolução dela, a troca de dentes, né? Até chegar na dentição permanente e agora a gente iniciar a ortodontia. Então, é um acompanhamento, uma documentação de casos super interessante. Tem tanto para o consultório, tanto para mostrar para a criança, mostrar para os pais, como documentação para material didático, né? Outro exemplo que eu gosto de mostrar muito. Cito esse tratamento que a gente fez lá em 2014. Aqui, como eu disse, eu não precisava nem dar aula. Tem um caso de 2014. Como que a gente convence, Renzo, um paciente nosso a tratar com elástico? Por exemplo, para quem não está vendo na tela, que a gente tem uma maloclusão de classe 2 do lado esquerdo, uma classe 2 completa, que a proposta de tratamento foi com elástico.
como que a gente convence? Né? Eu escutei o podcast anterior do Marcelo e falou bastante do poder de convencimento que a gente tem que ter Sim. com o paciente. Uma das coisas que eu faço é mostrar. Então, como eu falei antes, ele não sabe, o paciente não sabe quanto que ele tem de classe 2. A hora que eu mostro na tela, tá vendo? Ó, esse teu dente aqui, ó, ele tem que chegar aqui na frente. Enquanto esse dente não chegar aqui na frente, a gente não consegue tirar o elástico. E aí, então aqui a gente tratou com o planejamento era a correção com elástico. Eu vou mostrando para ele mês a mês. Ó, já tá aqui, mais um pouquinho, vamos sobrecorrigir, vamos estabilizar. O paciente visualiza, ele sabe o objetivo dele. Eu sempre brinco, tu vai fazer uma corrida. Aí, ó, só mostrando o final, né? Então, aqui o caso finalizado, aí tem o acompanhamento dele de alguns anos. Eu sempre falo, tu vai fazer uma corrida. Tu quer saber onde tu quer chegar? Ninguém corre a esmo, né? Tu sabe qual é a linha de chegada. A gente precisa, como ser humano, saber onde é que é o fim, né? Então, tu mostrar pro teu paciente, o elástico, traz aqui que eu tô mordida hoje. Tu vai ter que usar tanto para chegar, ele sabe qual é o objetivo e ele se dedica mais ainda. Certo? Isso é importante, né, cara? Não, eu acho que isso é muito importante para todo mundo que está escutando ou que está nos assistindo. Até por esse poder de convencimento que você falou, né? Isso fica muito claro para o paciente quando ele vê a foto, quando ele visualiza o que está acontecendo, né? Quando ele vê o problema que ele tem, aonde que ele vai chegar. Fantástico, é isso aí. Muito mais do que alguém tentar convencer sem mostrar nada, sem falar nada. Se ele está falando, olha, então vai acontecer isso e aquilo, a pessoa está tentando imaginar e ela nem conhece, ela nem sabe qual dente que é, o que você está falando de elástico, ela nem imagina. A gente sabe que são duas alegrias na ortodontia, né, para o paciente. É colocar e tirar o aparelho, né? Então, tu manter o teu paciente motivado, principalmente em opções mecânicas que a gente utiliza de colaboração do paciente, é fundamental tu mostrar em que pé ele tá, certo? Renzo, só para a gente entrar na próxima etapa da aula, só para eu queria mostrar rapidamente quais são os tipos de fotografia que a gente tem, né? Okay. Então, hoje, quando se fala em fotografia odontológica, a gente tem diferentes tipos de fotografia. Eu, particularmente, gosto de dividir em 4 tipos, que é a fotografia de documentação, a fotografia clínica, a fotografia de peças protéticas, de materiais odontológicos e as fotografias ditas artísticas. E aqui eu boto uma grande aspas, né? O que é artístico? Hoje, na aula, Renzo, eu queria falar basicamente da fotografia de documentação. O que é essa fotografia de documentação? É o nosso padrãozinho, que a gente, como ortodontista, já sabe, né? As 5 fotos intraorais, né? As 3, a frontal, a lateral direita, a lateral esquerda e as oclusais. E não podemos esquecer das extraorais. Tá? As extraorais não podem ser negligenciadas, né? A gente depende muito dessa fotografia de perfil. A fotografia de perfil não é o paciente olhando para cima, não é 45 graus. É o paciente bem paralelo, né? bem olhando reto, certo? Isso é determinante no nosso planejamento. Rapidamente, só para mostrar o que seriam fotografias clínicas. É aquela fotografia do dia a dia. Vai fazer uma cirurgia de enxerto, por exemplo, a cirurgia do meu irmão, Gustavo. Uma brilhante cirurgia. Se eu pergunto, uma pergunta, tu acha que isso aqui para paciente, se eu botar no Instagram, tem algum valor? Cheio de sangue assim? Acho que não, cara. Acho que não vai chamar muita atenção, não. O pessoal nem vai abrir a foto, na verdade. Nem aparece, né? Tem que confirmar a idade. Exatamente. Só que isso não é para paciente, isso é para dentista. Sim. Isso é para gente, né? O paciente vai querer talvez o antes e o depois, é o que ele quer saber. Só que olha que bela cirurgia como para ter documentado. Tá bonita mesmo. Outra fotografia clínica, uma restauração aqui, na verdade, uma prótese que está cimentando, o paciente não quer saber o passo a passo. Isso aqui é para dentista, tá? Uhum. A fotografia que eu mais gosto de fazer, Renzo, fotografia de materiais. Por que é que eu mais gosto de fazer? Porque eu não dependo de ninguém. Eu largo a prótese lá e fico me divertindo, não tem ninguém reclamando. E aqui fica a primeira dica para quem for começar. Comecem por elas. Porque vocês podem errar quantas vezes vocês quiserem. Aí não incomoda ninguém. A não ser quem tem um irmãozinho mais novo. Irmãozinho mais novo, bota lá, começa a fotografar o irmão mais novo em casa para ir treinando. Uso muito essas fotografias de materiais, principalmente para a gente que dá aula, né? Volta e meia a gente puxa uma foto de material odontológico. Sim. Que, quer queira que não, agrega um pouco ao nosso material didático. Por último, as fotografias artísticas. E, geralmente, eu fiz esse questionamento no último curso que eu dei. Eu perguntei, eu dei 6 opções de fotografias. Qual você quer aprender? Aí, uma foto de documentação, uma foto artística, uma de peça protética. E essa geração de alunos de graduação, a maioria queria aprender a fazer foto artística.
E o que eu quero dizer com artística, né? A foto com glitter, que eu particularmente tenho um probleminha com esse tipo de foto, né? Mas eu falo, eu tenho que aprender a fazer. Se eu quero ensinar, eu tenho que aprender a fazer. Não é Sim. algo que eu faço com frequência, na verdade, eu faço muito pouco, tá? Para mim, isso aqui já é mais artístico. Uma foto de um freio, para quem não está vendo, quem está no Spotify, é uma foto de um freio labial superior. Isso aqui é para paciente, Renzo? Não é, né? Isso aqui é para Não dentista. é, exatamente. Isso aqui é para dentista. Então, outra coisa que a gente tem que entender quando a gente fotografa, Renzo, é qual que é o objetivo da minha foto? Para quem que eu estou fotografando? É para eu divulgar meu nome, eu, Eduardo, como fotógrafo, como dentista? É para eu divulgar para meus pacientes, para entrar no meu consultório? É para eu fazer material didático? Isso é fundamental, a gente entender o objetivo da nossa fotografia, tá? Algumas outras fotos artísticas que eu gosto de falar, né? Essa foto de um trabalho também do Gustavo aí de reabilitação. Algumas fotos aí mais estéticas, né? Com diferente exposição de luz, fundo branco, fundo preto, certo? Com batom, sem batom. Eu sempre brinco, a foto da babinha. Um dia um aluno me pediu, Eduardo, eu quero a foto da babinha. Meu Deus, não sabia nem o que era. Aí, teve uma época que E era moda, fazer uma olha, foto. ó, que isso, hein? Tinha uma época que era moda, né? Eu tive que ir atrás para aprender a fazer. Né? Eu gosto, sinceramente, eu gosto desse tipo de foto, onde a gente consegue ver toda a anatomia do dente com muito detalhe. Eu gosto desse tipo de foto. É o que me atrai. Se tu perguntar para paciente, novamente, de jeito nenhum. Isso aqui é para dentista. Isso aqui só dentista gosta. O paciente não está nem aí para os detalhes do dente dele, tá? Outro incisivo erupcionando aí de uma criança. Os brackets, né? A Olha fotografia de lá, ortodontia. Mais uma algumas fotos boca. artísticas, mais boca, mais dente, tá? Então, assim, Reis, só trouxe algumas fotos artísticas que eu queria mostrar o que são os tipos, o que a gente poderia fazer com essas que tipos de fotografia a gente pode fazer, né? Isso quando eu digo com qualquer equipamento. Óbvio que todas essas últimas, quanto mais profissional o nosso equipamento, melhor. E é um pouco É, o... Pode falar. não, eu vou até perguntar para você, para quem está só ouvindo e não está vendo as imagens, o Eduardo mostrou belas fotos aqui, mostrou belas imagens, belas fotografias, e eu vou querer saber qual que é o equipamento ideal para isso, né, cara? É com qualquer fotografia, com qualquer máquina que eu consigo tirar essas fotografias? É com qualquer equipamento que eu consigo tirar ou não? Renzo, tem algumas perguntas que eu recebo quando eu dou aula. Essa é, sem sombra de dúvida, a campeã. Qual câmera eu compro? Qual eu compro a melhor câmera que tem no mercado? Que equipamento que eu compro? E eu Porque às vezes fica até mais fácil a gente que está no meio, eu ligo para o Eduardo e falo, Eduardo, cara, que câmera que eu compro, qual lente, papapá, que é o que aconteceu com o Thiago faz mestrado com a gente, perguntou para o Eduardo, aí puta, passamos o almoço lá, o Eduardo falando de megapixel e luz não sei das contas, que, rapaz, o homem abriu a câmera e começou a falar tudo que tinha dentro da câmera lá e, enfim, e para saber que era para comprar a câmera tal e o equipamento tal. E às vezes o cara pergunta para o vizinho, fala, ô fulano, qual que você está usando aí? Ah, cara, eu uso uma câmera tal e tá, para mim tá ótimo. E às vezes o cara não sabe se aquilo ali realmente é o ideal ou não. assim, Renzo, tu sabe como a gente tem uma mania de querer uma receita de bolo para tudo, né? Para tudo, para tudo. A gente quer assim, puta, eu quero mais simples, eu não quero pensar. E eu já adianto, tá? Hoje, para a gente investir em material fotográfico, ele tem um custo elevado. Por exemplo, o que eu tenho aqui na minha mão? Um celular. Para quem não está vendo, estou com um celular na mão. O celular é barato hoje em dia? Não é, Não Renzo. O é, não celular é. hoje em dia, dependendo do celular, tem celular que é muito mais caro que uma câmera, tá? Então, já começa por aí. Então, qualquer equipamento fotográfico, desde um celular a uma câmera, qualquer tipo de câmera e flash, necessita tu investir um dinheiro. Esse é o primeiro ponto. E a resposta que eu dou é sempre a seguinte: o quanto tu queres investir, né? Esse é o primeiro ponto. Óbvio que existe um equipamento mais indicado, um equipamento padrão. Existe o padrão ouro de equipamento de fotografia odontológica. Só que hoje, principalmente depois da pandemia, esse valor está absurdo. Esse valor está muito caro, tá? Só que eu acho legal investir. Eu sou suspeito para falar. Tenho a minha câmera, como eu falei, desde que eu abri meu consultório. Tenho outra, na verdade. Quero comprar mais uma lente. Só não comprei ainda por causa do valor. E posso indicar, ó, compra essa e essa câmera. Qual que é o problema? Que o aluno geralmente vai lá, compra,
aí chega, aí tá com uma Ferrari na mão e não sabe pilotar. E não sabe usar, Esse é o grande problema. Então, assim, não adianta tu comprar o melhor equipamento do mundo. Pô, sou rico, ganhei na Mega Sena, quero comprar tudo do bom e do melhor. Pode comprar tudo do bom e do melhor. Não adianta tu ter o melhor equipamento se não souber usar. Então, hoje, se eu fosse te dizer, Renzo, eu tenho dinheiro, meu orçamento é curto, eu preciso investir. Onde que eu invisto? Eu vou te dizer, o equipamento ideal que tu vai comprar é conhecimento. Tu vai comprar conhecimento. Investe num curso, investe, não precisa nem investir dinheiro, pode investir teu tempo. Tem muito material gratuito na internet, como eu falei. Posso depois ali, vou até selecionar alguns perfis de Instagram que eu gosto, de bons dentistas, que tem vários cursos online, até no YouTube de uma semana grátis. Tenho certeza que já vai começar a aprender passo a passo. Então, investe o teu tempo em adquirir conhecimento. Esse é o primeiro passo. Construir uma base sólida de conhecimento, vai construindo degrau a degrau. Eu acho que não adianta tu chegar e comprar o equipamento mais caro do mundo agora. Porque eu sei que, mesmo quem é milionário, o equipamento fotográfico hoje é caro. É caro, tá? Então, começa passo a passo, vai criando gosto pela fotografia e conforme tu for aprendendo, tu mesmo vai entendendo qual que é o melhor equipamento para ti, tá? Tem isso também, tem para um determinado perfil de dentista, eu quero fazer fotografias artísticas para o Instagram. Talvez o teu melhor equipamento é esse. Eu quero fazer fotos da minha documentação ortodôntica no consultório. Então, talvez o melhor equipamento é esse. Não sei se deu para responder a tua... É exatamente isso que eu ia perguntar para você, que muitas vezes, às vezes, os objetivos são diferentes, né? Às vezes um dentista quer para uma coisa, o outro quer para outra. Então, vai variar, às vezes o objetivo não bate. E às vezes o equipamento não é o mesmo, né? O que é para um, o que não é para outro. Então, assim, Renzo, como eu tinha falado, nosso tempo aqui hoje era relativamente curto, né? Eu não poderia falar sobre configuração de câmera, sobre todos os tipos, durante 40 minutos, 1 hora, né? Então, preferi mostrar, tentar cativar alguém para o mundo da fotografia. Quero até, vou até te pedir licença, acho que a gente consegue falar mais uns 10 minutinhos, né, Renzo? Opa, com certeza, com certeza. Eu quero só dar mostrar um pouco de equipamento, mostrar que tipo de equipamento para aqueles que, não, Eduardo, eu quero investir, quero começar, o que tu me indica? Óbvio que meus contatos estão ali, quem quiser mandar mensagem, até para eu entender o perfil de cada um, né, Renzo? Entendeu? Pô, eu sou mais dessa linha, eu gosto mais de fazer esse tipo de foto, eu já tenho um domínio para poder indicar o melhor produto. E dar algumas dicas gerais de fotografia, principalmente para poder avaliar bem uma boa imagem. Então, Renzo, só para mostrar um pouco, eu sei que pode ser que alguém tenha dúvida de que tipo de equipamento comprar. Deixa eu entrar aqui na nossa parte de equipamento. Então, qual que é o equipamento ideal, né? O que a gente tem no mercado? A gente tem diferentes tipos de câmeras, né? Câmeras flash, flash de estúdio, flash circular, é um monte de nome. Que a gente, às vezes, quem não conhece, né, fica perdido, não sabe qual comprar. Então, já te adianto, para quem quer investir num equipamento profissional, um padrão ouro, a gente vai ter que investir em 3 itens: câmera, lente e flash. São 3 coisas separadas. Então, a pergunta que tu fez antes, qual câmera que eu compro? A resposta é qualquer uma. Qualquer câmera que troque a lente, você pode comprar desde a mais barata à mais cara. Economize na câmera, gaste nos demais itens, em lente e em flash, né? Então, por exemplo, qual que é a câmera ideal? Quando a gente fala de câmera, a gente tem as câmeras compactas, né? Quem nunca teve uma Cybershot quando adolescente? Olha lá, é verdade. Teve uma dessa? Tive uma dessa. Dá para usar essa, Renzo? Dá. Ela é melhor que o teu celular? Provavelmente não, tá? Tem as câmeras semi-profissionais, né? O que elas são? Elas te permitem ajustar para um modo manual, configurar ela, só que elas não permitem trocar a lente. Isso não adianta para a gente. O ideal é que a gente consiga trocar a lente, tá? E aí, para isso, a gente tem as câmeras que a gente chama de DSLR, que são essas que a gente troca a lente. Hoje, no mercado, a gente tem a Canon, que tem um monte de câmera DSLR, a Nikon e a Sony, tá? Quer dizer, tem outras marcas também, né? Mas as grandes líderes do mercado, hoje, são Canon, Nikon e Sony. Dentro das DSLR, eu indico a Canon, tá? Hoje, a Nikon já não tem mais assistência técnica no Brasil. A loja da Canon acaba sendo mais acessível, então, se eu fosse iniciar a minha compra de material, eu começaria pela Canon. Não existe melhor ou pior aqui não, tá, Renzo? É que nem discutir iPhone, iOS e Android. Cada um no seu grupinho. Funciona. As duas funcionam, cada um tem o seu gosto, tá? Ok. E hoje em dia, a gente tem como se fosse uma câmera mais moderna, que são essas câmeras sem espelho, né? Então, mirrorless. Que daí são câmeras mais leves e que tu consegue trocar lente.
super úteis, indico bastante para fotografia odontológica. Qual que é o problema? O custo. Hoje ainda tem um custo um pouco mais elevado, tá? Lente, que é a grande sacada, né? O grande detalhe quando a gente fala em fotografia odontológica. Por quê? Bem brevemente, já foi em jogo, eu sei que tu gosta bastante de esporte, né, Renzo? É que nem eu aí, Eu apaixonado por gosto. esporte. Além de futebol, né? A gente gosta de outros esportes também. Beisebol, eu jogo desde pequeno. E você também já foi acompanhar lá nos Estados Unidos também? Já gosto muito de futebol NFL. americano. Então gosto do futebol americano. Onde que eu quero chegar com esse papo? Para quem gosta de esporte, quantos já não viu o fotógrafo na beira do gramado com aquela Um lente monte. gigante? Verdade. Por que aquela lente é gigante? Porque é uma lente para chegar mais perto possível do jogador lá do outro lado do campo, né? Para ter uma imagem de qualidade no assunto distante. Então a gente tem diferentes tipos de lente no mercado e cada uma com uma função, né? Qual que é o grande ponto na lente para odontologia? A gente precisa de uma lente que não dê distorção. E a gente chama isso de distância focal. Eu não vou me estender na teoria, porque eu acho que não é desnecessário no momento. Eu só vou mostrar o que é cada uma. Eu sempre gosto de comparar para entender a distância focal. Lembrem da GoPro. Para quem não está vendo a imagem, a GoPro tem aquela lente toda aberta, né? Que pega tudo, que a gente chama de olho de peixe. Que fica tudo arredondado, né? Que é um campo de visão enorme. É uma lente que gera muita distorção. Por quê? Porque a distância focal da GoPro ela é lá embaixo, é 8, 10 milímetros. Então, qual que é a melhor lente para fazer uma fotografia odontológica? A melhor lente para fazer uma fotografia odontológica é uma que não cause distorção, né? Então, deixa eu só dar uma adiantada aqui nos slides para a gente não se estender muito. Já vai chegar na que eu queria. Aqui, ó. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo aqui. Eu brinco, né? A harmonização facial feita com fotografia. Então, a gente tem aqui no primeiro a foto, a paciente, e na segunda, a mesma paciente. E tu consegue ver, obviamente, que é no mesmo dia pela roupa, né, Renzo? Sim, então, o que tu achou da harmonização facial que eu fiz aí? Melhorou? Ficou boa? Melhorou, hein, cara? Que mágica que você fez aí? Então, não quero entrar nesse assunto, que até mandar um abraço para a grande Fernanda, né, que é a nossa amiga. Ela vem para Relação Cêntrica algum dia, Renzo? Alô, Fernanda Rabelo. Eu acho que ela vem forte. A Fernanda vai vir em duas etapas. A Fernanda fez um bate-papo de perguntas e respostas, e depois a Fernanda vai entrar com alguns casos clínicos de antes e depois de aplicação de toxina. Que legal. A maior de Belo Horizonte, doutora Fernanda Rabelo. Um abraço para você, Fernanda. É isso aí, um abraço, Fê. Então, assim, eu não entendo nada de harmonização, né? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente mudei a minha lente. Então, aqui, a primeira foto com uma lente grande angular, uma lente de 24 milímetros, e a última foto uma lente de 105 milímetros. Olha como a gente muda o aspecto. Se a gente for levar isso para dentro da boca, olha como a gente tem diferença da fotografia com 18 e a fotografia com, por exemplo, 100 milímetros. Então, qual que é ideal para a odontologia? É que a gente tenha menos distorção. O que a gente costuma trabalhar? A gente costuma trabalhar com uma lente macro, para a gente conseguir se aproximar do objeto, e na faixa de 100 milímetros. Hoje, a Canon tem duas lentes macro no mercado. Tem a de 60 milímetros e a de 100 milímetros. Né? Então, a lente que a gente chama de odontológica, até se você entrar no site da Canon hoje, essa lente macro 100mm já virou a lente odontológica, porque causa menos distorção e a gente consegue se aproximar do assunto. Qual que é o grande problema? O custo. Hoje é uma lente que custa aí na faixa de 7, 8 mil reais. Tá? É uma lente que está muito fora, eu digo, da realidade, né? Porque é um valor muito alto. A de 60 está mais ou menos quanto? A de 60 eu tenho que dar uma olhada, Renzo, mas não é um pouco mais barato, mas não é mas tão também mais não é barato baratinha assim. Também. Não. A gente até tem, depois a gente pode até falar, quem sabe sobrar um tempo, sobre o que a gente consegue fazer de... Aí, vamos lá, não queria usar essa palavra, mas o que a gente pode fazer de gambiarra, né? Claro que a gente sempre consegue dar um jeito, né? Então, tendo equipamento, novamente, a gente consegue ver foto do celular. Se tem uma câmera, a lente, a gente vai evoluindo, né? A gente vai dando jeitinho. Só quanto mais fora do padrão tu tá, mais domínio tu tem que ter das outras coisas. Tu ter o equipamento montadinho como eu tenho ele aqui, ó, que tá com a lente certa, com flashzinho circular, com tudo se comunicando, literalmente é posicionar e disparar. Não tem mistério. Né? Eu não preciso ajustar muita coisa. A câmera, digamos que faz todo o serviço. E por último, para mim, o mais importante. Então, assim, quem por acaso já tem uma câmera, para quem por acaso já tem uma lente e quer investir em alguma coisa, compra luz. Fotografia, ele vem do termo
Fotografia nada mais é do que escrever com luz. Fotografia, escrever com luz. A luz ela é fundamental em qualquer fotografia que a gente for utilizar, né? E quando eu falo luz, eu vou até sair daquele slide para a gente entrar no nosso slide de luz, que eu queria só mostrar um pouquinho para vocês. Eu tenho no meu esqueleto de aula, Renzo, um tópico só de iluminação, Certo. né? Então, assim, ó, fotografia, como eu falei, é fotografar com luz. Qual que é a nossa grande fonte de luz que a gente tem no dia a dia? O sol. O sol é uma fonte de luz. A gente pode fotografar o nosso paciente com a luz do sol? Pode. Qual que é o problema? Que o nosso consultório é interno. Então, a gente fica dependente da luz artificial, né? Até porque durante o dia, por exemplo, hoje aqui em Santa Catarina, semana de chuva, não tem sol. A gente não tem como controlar o tempo, né? A luz artificial a gente controla, certo? E que tipo de luz a gente tem? A gente tem desde o flash, que é aquele que dispara, a uma luz contínua, que é tipo aqueles LEDs, aqueles flash ring, né? Aquela ring light, na verdade. Então, assim, ó, tudo isso é luz. Qualquer uma dessas tu pode utilizar. Só que, obviamente, cada uma vai exigir um trabalho diferente para te fazer uma boa fotografia, né? Então, assim, o que eu quero passar de luz para vocês? Que a gente tem, quanto mais dura é a nossa luz, para a gente, às vezes é pior. Então, a luz pode ser dura ou ela pode ser suave. O que é uma luz dura e uma luz suave? Por exemplo, uma luz dura, uma luz de lanterna, uma luz forte, uma luz pontual. O que é uma luz suave? É aquela luz que ela é rebatida, que tem tipo um tecido na frente, dá uma harmonia melhor para a imagem, certo? E tudo isso a gente trabalha. Queria falar da minha afilhadinha, tá aqui ela, né? Ela, na foto. Aqui ela tá com uma luz direta na cara, no rosto. Quem? O sol. Olha como o sol marca. Ele dá um jogo de luz e sombra. Então ele ilumina muito bem um lado e dá muita sombra. Isso aqui não tem certo e errado. Isso aqui é uma foto artística, posso fazer do jeito que eu quiser. Só que é uma luz muito marcada, ela é muito presente. Imagina fazer uma documentação com essa luz marcada. Não fica legal, né? Aqui já um colega meu que tive que fazer umas fotos para uma campanha dele, com uma luz super difusa. Qual luz que eu estou usando aqui, Renzo? Tu arrisca dizer? É uma luz dura. Mas que tipo de flash tu acha que eu estou usando? Não faço a menor ideia. Flash chamado sol, Renzo. Verdade. Aqui tem uma janela aberta aqui do lado dele, com uma cortina na frente. Ou seja, uma luz dura, como tu falou, que eu bloqueei com uma cortina, para tentar deixar ela mais difusa. Já não consegue ver aquela luz tão... a divisa da sombra sim. marcada. Tu vê que um lado tá claro, outro tá escuro. Sim. Mas ela já não tá tão marcada, né? Tá vendo como a mesma fonte de luz, eu só colocando uma cortina na frente, eu já modifico a minha qualidade da luz. E aí, eu gosto de mostrar esse exemplo aqui. Em qual das duas fotografias, para quem está acompanhando no Spotify, a gente tem uma foto de uma gaze, tá? A mesma gaze, feita no mesmo momento, com iluminações diferentes. Em qual das duas fotografias, Renzo, tu vê mais textura da gaze? Em qual delas os fios da gaze estão mais nítidos? Tu consegue ver mais volume? Na segunda, do meu lado direito aqui. Que seria essa aqui que eu estou marcando, exato, né? Exato. Essa diferença não é perceptível. Aqui a gente não tem muito mais volume, mais textura, e aqui a imagem está mais chapada. Sim. O que eu mudei aqui, Renzo? A posição da minha luz. Nessa foto onde a imagem está mais chapada, a minha luz vem de frente. Ela bate na gaze. Eu não dou volume. É o que a gente não quer em odontologia. A gente quer volume em odontologia. A gente quer mostrar o apinhamento, eu quero mostrar a textura da gengiva. Então, para a odontologia, a gente precisa de uma luz mais difusa e uma luz mais lateral. Por isso que a gente ter luzes que a gente consiga mexer no posicionamento dela, às vezes é mais interessante, né? Um breve exercício, Renzo. Aqui, ó, uma prótese, né, que é um protocolo que eu estou fazendo a mesma foto com diferente luz. O que eu fiz aqui? Uma foto bem frontal. A gente nem consegue ver esse apinhamento direito, né? Só de eu mudar a luz. Da onde tá vindo a luz agora? Tá vindo da esquerda. Olha como esse volume já apareceu. Verdade. Se eu fizer a mesma coisa do outro lado, mesma coisa. Ó, só agora eu botei mais do lado e mais atrás. Olha como já mudou o lado oposto também. A mesma posição, só botei o flash atrás. É outra foto. Ou seja, no mesmo momento eu fiz 4 fotos diferentes, só mudando a posição da minha luz. Olha como isso já modificou. É verdade. Certo, Certo. Então, assim,
que eu queria principalmente passar nessa etapa era sobre como o mais importante para a gente é conhecimento e que tipo de luz a gente deve investir. Deixa eu só voltar ali pro slidezinho que eu tava, só para finalizar aquela etapa, só vou pular os vídeos. Aqui eu tenho alguns vídeos, Renzo, mostrando como que eu faço algumas fotos, algumas posições diferentes para poder mostrar para os alunos. Só um segundinho aqui. Eu acredito agora, o Eduardo, o pessoal deve estar falando assim, caramba, e agora? Será que eu vou conseguir agora, depois de tudo que o Eduardo falou aí da luz, do equipamento, como é que eu vou colocar isso no meu consultório? Como é que eu vou tirar as fotos dos meus pacientes com a câmera que eu tenho, com o flash que eu tenho? Eu tenho certeza que está passando isso na sua cabeça que está escutando a gente aí. Mas aí não vai dar para a gente individualizar para todo mundo, né, pessoal? Que aí cada um tem uma câmera, cada um tem um flash, enfim. Aí vocês mandam mensagem para o Eduardo e o Eduardo vai falar com vocês. E aí eu finalizo, Renzo, com a mesma pergunta que tu me fez antes. Qual equipamento eu devo comprar? Qual luz eu devo comprar? Na verdade, deve comprar conhecimento. A primeira coisa que tem que comprar é conhecimento. Tem que entender como fazer essas fotografias. Como eu disse, tá aqui uma documentação feita com celular. E esse celular aqui, ó, é um Moto G, é um celular de entrada, digamos assim, não é um celular nem super caro, nada, com 2 lentes só, um celular relativamente simples. Consigo fazer uma foto de comunicação, tá? Consigo fazer oclusal com o celular? Consigo. Essa foto aqui foi feita com o meu celular, é o meu iPhone. Consigo fazer uma boa fotografia oclusal com o celular, porque ela é feita para mostrar no celular. Dá para fazer foto artística com o celular? Dá. Tá aqui uma foto artística feita com o celular. Certo, Renzo? Por que eu consigo fazer essas fotos? Porque eu investi em conhecimento, tá? Então, assim, a grande dica que eu deixo para quem quer entrar nesse mundo da fotografia é: vão atrás, invistam em conhecimento, se dediquem, aprendam a fazer boas fotos, tá? E pratiquem. Enquanto não praticar, não vai assimilar o conteúdo, né? E mais do que praticar fazer fotografia, pratica seu olhar, sua visão. Renzo, último assunto, prometo, para finalizar. Pode, opa, foto é centro seu, de documentação. cara. Foto centro de documentação. Planejamento, né? O cuidado que eu falo para gente, aquilo que tu comentou de quando tu faz a foto, tu faz um planejamento, quando tu vê o paciente é outro. Essa aqui é uma paciente, inclusive ela é a aluna nossa lá do curso. Eu sempre uso essa imagem dela. Aqui, quando a gente começa, esse caso veio para planejar como um caso para alinhador. A gente vê aqui, ó, talvez uma classe 1, uma leve classe 2 do lado direito, do lado esquerdo, uma classe 2, uma classe 1, parece que bem encaixadinha, digamos, um planejamento feito. Só que aqui está o modelo dela, certo? Mesma posição. Só que olha quando a gente olha bem lateral. Isso não é uma classe 1. E aí vem aquela grande pergunta que os alunos fazem. Professor, era uma classe 1. Aí eu alinhei, nivelei e virou uma classe 2. Não virou uma classe 2. Sempre foi uma classe 2. Sempre Ela foi uma estava classe ali, 2. você que não viu. Exatamente. Tá? Então, assim, cuidado com fotos, tá? Tanto o paciente, e aqui eu faço também uma homenagem ao nome do canal, Relação Cêntrica, né? Então, sempre avalie o paciente relação cêntrica, né? Então, aqui uma classe 2 que a gente tratou no mesmo dia, Renzo. Classe 2 foi para quase classe 1. Só mudando a posição da mandíbula. Só mudando a posição. E aí o paciente faz uma documentação dessa com a mandíbula avançada, a gente faz um planejamento, quando a gente vai ver uma classe 2 completa. Beleza, Renzo? Exatamente, cara. Show de bola, hein, Eduardo? Então, assim, espero que eu tenha conseguido passar um pouco. Eu sei que eu falo muito aí. Quanto tempo deu? Meu Deus do céu, deu uma hora. Esquece o tempo. Isso foi open bar de conhecimento para vocês aqui de fotografia. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando aqui ficou vidrado, ficou querendo mais conhecimentos. E aí, para quem quer mais conhecimento, quem quiser saber mais sobre o assunto, que nem o Eduardo falou, o Eduardo dá um curso de fotografia. Você pode, depois você deixa um link aí para a gente colocar para o pessoal ou algum... Então, esse curso até que eu comentei, esse que eu estava dando online, era só para os alunos da graduação, né? Mas a gente tem ali no ICOS, a gente tem um curso de curta duração, né? De 2 dias na escola. Tem que ver lá com as meninas quando é que abre a próxima turma, para o pessoal de Santa Catarina, né? Sim. Mas para o pessoal que é de fora, Renzo, alguns nomes que eu digo, eu vou valorizar o pessoal de Santa Catarina, tá? 2 dentistas fotógrafos de Santa Catarina que eu acho excelentes. Para mim são referências, são top no Brasil.
O Matheus Baceggio, que é de Itapema, ele tem um curso online muito, muito, muito bom. Tá? Muito bom. Fica a dica. Quem quiser investir, compra o curso dele, vai aprender muito, não tem nem dúvida. E o Renato Ferreira também, que é de Joinville, que tem também muito famoso e conhecido aí, que também tem um curso excelente, mas dele acho que é só presencial. Muito bem, cara. Eduardo, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Queria te parabenizar pelo nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que você passou com muita maestria aí seu assunto. Tenho certeza que todo mundo gostou desse bate-papo. Você que está nos escutando, ou você que está aqui nos assistindo, muito obrigado já desde já. E obrigado, viu, cara? Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por ter topado aí, ter conversado com a gente. Sempre um prazer te receber aqui, viu? Renzo, eu que agradeço, peço desculpa aí pelo tempo. Sabe que, como eu te disse, falar de fotografia é o assunto que eu gosto, eu já falo bastante, é difícil se controlar. Tentei ficar dentro do tempo planejado. Me coloco à disposição sempre que quiser, sabe que é um prazer falar aqui. Agradeço novamente o convite, me sinto honrado de estar falando aqui nesse canal, que é referência aí dentro de podcast. Esse dia eu fui procurar mais podcast de ortodontia. Quando eu busco lá, só cai relação cêntrica, né? Eu escuto que todos, legal, sou cara. fã e continuo com esse belíssimo trabalho, tá, Renzo? Parabéns também pro Fabrício, que é teu parceiro, todo o pessoal lá do APG. Então, continuo com esse grande podcast e espero que cada vez mais melhore. Obrigado, cara. Obrigado você que nos assistiu, ou você que nos escutou pelo Spotify, ou nos assistiu pelo YouTube, pelo Telegram. Você que nos acompanha aqui, já viu ali que o Eduardo já passou, o Instagram dele é o @eduohira. Você quiser mandar um e-mail, eduohira@gmail.com? Isso. É isso aí. Você quiser mandar uma mensagem lá para o Eduardo, ficou com dúvida, qual equipamento comprar? Professor, eu consigo tirar foto com o celular, eu consigo fazer isso com a minha câmera, com aquilo, manda lá para o Eduardo, eu tenho certeza que o Eduardo vai responder vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, mandem para a gente aqui no Relação Cêntrica também, ou para o Eduardo. A gente grava um vídeo de perguntas e respostas só sobre dúvidas de vocês, tá? Uma versão mais curta aqui, só de perguntas e respostas, dedicado para vocês, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Vocês estão nos assistindo aí, marquem a gente nas nossas redes sociais, que nós vamos compartilhar vocês nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Mais um bate-papo, mais uma semana. Um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Obrigado, Edu. Valeu. Tchau, cara. Valeu. Até Tchau. mais.